Olá, sejam muito bem-vindos ao debate entre os candidatos ao Conselho Fiscal da Petros. Eu sou Aline Malafaia e vou mediar este debate. Como já é tradição em nossas eleições, estamos promovendo esse debate para tornar o processo eleitoral ainda mais transparente e democrático, levando a você, participante ativo e assistido, o máximo de informação para ajudar no seu voto. É importante lembrar que a votação acontece entre os dias 19 de maio e 2 de junho. Se informe e vote. Sua participação é fundamental para o futuro da Petros. Participam deste debate Diego Dutra e Constantino Angélico, da dupla 61, e Paulo César e Jeane Santana, da dupla 62. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, o candidato titular irá se apresentar. E, se for desejo da dupla, o suplente também pode se apresentar, com tempo de 1 minuto e meio para cada dupla. Os demais blocos contarão apenas com os titulares. No segundo bloco, os candidatos titulares responderão a 2 perguntas escolhidas pelos participantes, com 1 minuto para cada resposta. E no terceiro, farão perguntas entre si, com 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Cada candidato só poderá fazer uma pergunta e dar uma resposta. O quarto e último bloco é dedicado às considerações finais, com 1 minuto para cada dupla. Caso um candidato se sinta alvo de ofensa pessoal ou de calúnia, poderá pedir direito de resposta ao encerramento do bloco. O pedido será analisado pelos membros da comissão eleitoral durante o intervalo. Se for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa no início do bloco seguinte. Lembrando que a comissão acompanha este debate presencialmente aqui no estúdio. Vamos dar início ao primeiro bloco com a apresentação dos candidatos de cada dupla. Cada dupla terá um tempo total de 1 minuto e meio. Antes do debate, fizemos um sorteio para definir a ordem dos candidatos. Pelo sorteio, começamos com a dupla Diego Dutra e Constantino Angélico, da dupla 61. Vocês estão prontos? Por favor, vocês têm 1 minuto e meio, tempo na tela. Olá, participante. Meu nome é Diego Dutra. Eu sou bacharel e mestre em Administração Pública e de Empresas pela FGV. Tenho 37 anos, 13 de Sistema Petrobras, onde trabalhei em áreas corporativas e negócios, sempre atuando em atividades de governança, de gestão societária, de controle, de suporte à decisão e de auditoria interna, que foi onde eu comecei. Eu já fui presidente de Conselho Fiscal, membro de Comitê de Auditoria Insubsidiária e hoje estou completando uma pós-graduação em Direito Societário e Mercado de Capitais. Eu estou aqui porque eu decidi não me omitir em relação à minha preocupação com o futuro da Petros e dos nossos planos. E por isso eu me coloco à disposição para atuar como conselheiro fiscal pela chapa União e Sustentabilidade, propondo uma atuação técnica e transparente para que a gente possa blindar a Petros dos riscos de interferência política e de má gestão. Olá, eu sou Constantino Angélico, tenho 61 anos, 44 no mercado de trabalho, estou há 39 no Sistema Petrobras, atuando nas áreas de auditoria, TI, suprimentos, armazenamento e gestão de riscos. Tá? Eu sou formado em administração de empresas e pós-graduado em auditoria e compliance. Quero trazer essa experiência toda como suplente do Conselho Fiscal da Petros para dar mais transparência para participantes e assistidos. Paulo César e Jeane Santana, da dupla 62. Vocês estão prontos, candidatos? Sim, com certeza. Vocês têm 1 minuto e meio. Meu nome é Paulo César, minha trajetória na Petrobras começou em 1984 e no movimento sindical em 1991. A partir daí, participei de todos os movimentos e luta da categoria petroleira. Na Petros, ingressei em 2000, onde essa mesma categoria petroleira me elegeu, primeiramente para conselheiro curador e para 4 mandatos no Conselho Deliberativo da Petros. Estou na FUP desde 98 e no 3º mandato da Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão. Tenho, com isso, conhecimento e
toda a experiência na área de previdência complementar. E são esses atributos que garantem verdadeiramente uma gestão e um mandato independente e com competência. Participantes, ativos e assistidos e ativos. É uma honra estar participando da chapa Petros para Participantes. E sou pós-graduanda em Economia e Trabalho. Entrei para a BR em 99, no movimento sindical em 2009, e a escuta desses trabalhadores me fizeram questionar os problemas da Petros. Vamos trabalhar com afinco, fiscalizando, na fiscalização. O tempo de vocês se encerrou. Obrigada. Muito obrigada. Com as apresentações das duas duplas, chegamos ao fim deste primeiro bloco. Vamos começar o segundo bloco do nosso debate com os candidatos ao Conselho Fiscal da Petros. Neste bloco, os candidatos vão responder a perguntas escolhidas em votação pelos participantes. Serão 2 perguntas e os candidatos terão 1 minuto para cada resposta. Segundo o sorteio realizado antes do início do debate, o primeiro candidato a responder será Diego Dutra, da dupla 61. A primeira pergunta é: como a sua dupla pretende atuar na fiscalização da gestão administrativa da Petros? Pronto, candidato? 1 minuto para a sua resposta. Bom, primeiramente a gente precisa entender que todos nós, participantes, pagamos a Petros através de taxas de administração ou de carregamento e exigimos como contrapartida uma atuação técnica, profissional, transparente e de excelência na gestão da nossa poupança previdenciária. A questão é que os números da Petros hoje não são muito favoráveis. Ela tem o 2º pior índice de eficiência operacional entre os grandes fundos de pensão, segundo a Previc. Só com um serviço de terceiros, por exemplo, a Petros gasta cerca de 25% das suas despesas administrativas, enquanto outros fundos de pensão de grande porte gastam 18%. E esse é um custo muitas vezes invisível, que nos impõe um outro desafio, que é dar mais transparência às contratações da Petros. Nosso dever no Conselho Fiscal é acompanhar com lupa o plano de gestão administrativa para garantir que todas as despesas sejam bem justificadas e executadas com eficiência. Seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. Paulo César, da dupla 62, é a sua vez. Como a sua dupla pretende atuar na fiscalização da gestão administrativa da Petros? O senhor está pronto? Sim. O senhor tem 1 minuto. Atuaremos com transparência e independência. Vamos analisar os relatórios da gestão administrativa para verificar eventuais erros ou irregularidades. Faremos reuniões periódicas com a diretoria e o Conselho Deliberativo, apontando os problemas e sugestões para solucioná-los. Faremos uma comunicação direta e eficaz com os participantes e assistidos, de forma objetiva, inclusive com reuniões periódicas. Faremos relatórios de maneira transparente para que você, que é o verdadeiro dono do patrimônio, saiba exatamente como está sendo gerido, como está a gestão administrativa do seu fundo de pensão. Vamos agora para a segunda pergunta. Como a sua dupla pretende atuar no monitoramento da gestão orçamentária da Petros? Diego, da dupla 61, você tem 1 minuto para responder. Perfeitamente. Um dos grandes desafios que a gente tem que enfrentar é o alto custo administrativo da Petros. Ela tem hoje o 2º maior custo total e per capita entre os 10 maiores fundos de pensão do país, segundo a Previc. Então a gente precisa avaliar se a gente não está pagando muito caro por essa gestão e onde que a gente pode, inclusive, aprimorar
né, processos e controles com uso, por exemplo, de novas tecnologias, avaliar se a gente não tem contratações muito caras ou desnecessárias. Então, nosso dever no Conselho Fiscal é acompanhar a execução orçamentária, garantir que o planejamento orçamentário seja bem feito e bem executado, para que a gente não tenha surpresas ao longo do ano e para garantir que o nosso dinheiro está sendo muito bem usado. Esse é o nosso compromisso. Agora é a vez de Paulo César, da dupla 62, responder. Como a sua dupla pretende atuar no monitoramento da gestão orçamentária da Petros? O senhor está pronto? 1 minuto para a resposta. Atuaremos com rigor para que o orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da Petros seja executado da forma correta. Como faremos isso? Primeiro, verificando se as despesas estão dentro do que foi previsto e se as receitas estão de acordo com o que foi planejado. Em seguida, faremos reuniões com a diretoria apontando os problemas e os erros que nós encontrarmos na execução do orçamento. Emitiremos relatórios com total transparência, informando os problemas da execução orçamentária, principalmente em relação às contratações, os contratos de terceiros. Faremos uma comunicação eficiente e eficaz com os participantes, com reuniões periódicas, com total independência, mostrando a realidade da execução orçamentária do nosso fundo de pensão. Chegamos ao fim deste bloco. Muito obrigada aos candidatos e aos participantes que contribuíram para a realização deste debate. Vamos começar agora o terceiro bloco deste debate entre os candidatos ao Conselho Fiscal, em que os candidatos fazem perguntas entre si, sendo que cada candidato só poderá fazer uma pergunta e dar uma resposta. O tempo para cada pergunta é de 30 segundos. Para a resposta, o tempo é de 1 minuto e 30 segundos. A réplica tem 1 minuto e a tréplica 30 segundos. Seguindo a ordem do sorteio realizado diante dos candidatos, o primeiro a perguntar será Diego Dutra. Como temos duas duplas, Diego Dutra pode fazer a sua pergunta ao Paulo César. Você tem 30 segundos. Ok. A minha pergunta é a pergunta que todos os participantes que conhecem o seu histórico na Petros querem fazer. O senhor foi conselheiro deliberativo por diversos mandatos entre 2000 e 2019 e nessa ocasião aprovou investimentos que foram muito danosos ao nosso patrimônio e que foram revelados aí pela Operação Greenfield da Polícia Federal. Diante disso, eu queria saber se o senhor se arrepende de ter aprovado esses investimentos e o que pretende fazer para atuar de forma que o resultado dessa atuação não traga consequências tão negativas como na época que o senhor foi conselheiro. Seu tempo acabou, candidato. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para responder. O senhor está pronto? Sim. Tempo na tela. Caro candidato, todas as aprovações que nós fizemos foram baseadas em relatórios, principalmente de risco. Alguns investimentos, inclusive, foram comprovados que foram boicotados e a operação Vaza Jato se mostrou um grande embuste. E hoje, infelizmente, a Petros sofre um problema de credibilidade porque foi feito um trabalho para desmoralizar o fundo de pensão. E isso foi feito durante o nefasto governo do inelegível e possível presidiário que antecedeu o nosso presidente atual. Portanto, nós temos o entendimento que não houve problema nos investimentos no montante em que é divulgado. E prova disso é que todos os processos que foram ingressados contra os dirigentes estão sendo jogados ineptos ou improcedentes. E sabe qual é o resultado disso, candidato? A nossa entidade ainda vai ter que pagar por danos morais, porque as denúncias estão se mostrando todas ineficazes. Ou seja, há também problema de investimento e que a culpa não foi do nosso processo deliberativo. Temos vários exemplos aí que os outros envolvidos não cumpriram com as suas obrigações.
E é por isso que alguns investimentos não performaram como deveria. O seu tempo acabou. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, a gente precisa lembrar ao participante que durante a gestão do senhor Paulo César, como conselheiro deliberativo da Petros, foram aprovados alguns investimentos. Eu estou falando aqui de FIP-Sondas, Invepar, Itaúsa, Usina Canabrava, investimentos que causaram rombos bilionários no nosso patrimônio, que foram aprovados sem nenhuma análise de risco, desconsiderando pareceres e com base em informações falsas. Isso quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o Ministério Público, que acusa o senhor Paulo César de crime contra o sistema financeiro nacional, e a Previc, que o sancionou. Basta buscar o nome do candidato no Google ou no Jus Brasil para ter acesso ao teor desses processos, ou buscar o auto de infração número 36 da Previc. Todos esses processos judiciais e administrativos foram causados porque falhou o conselheiro no seu dever de diligência. E agora ele quer retornar a Petros como conselheiro fiscal e não responde se arrependeu de aprovar esses investimentos e nem se pretende atuar de forma diferente. Isso é bastante preocupante. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Felizmente, Diego, você está mal informado. O auto de infração da Previc foi anulado no Comitê de Recursos da Previdência. O único investimento que eu respondo hoje é referente a FIP-Sondas, onde o processo criminal tem habeas corpus já em recurso no Supremo Tribunal de Justiça. Não há nenhuma condenação, nenhum problema com a minha candidatura. Prova é que estou hoje candidato ao Conselho Fiscal, apesar dos vários pedidos de impugnação que foram feitos. Ou seja, vamos trabalhar... Candidato, seu tempo acabou. Agora é a vez de Paulo César, da dupla 62. O senhor pode fazer a sua pergunta para o Diego Dutra, da dupla 61. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, o Conselho Fiscal é um órgão estratégico da Petros. E lá nós temos o voto de desempate, o voto de qualidade entre os eleitos. E, portanto, há necessidade de firmeza e independência para ser conselheiro fiscal. E aí eu queria perguntar para o candidato, como você pretende executar o seu mandato no Conselho Fiscal com a total independência e firmeza que é necessário? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu queria agradecer a pergunta, porque ela me dá a oportunidade de me apresentar melhor ao participante e mostrar, expressar o orgulho que eu tenho da minha trajetória profissional, que me qualifica estar aqui para pleitear essa vaga tão nobre de exercer o mandato de conselheiro fiscal da Petros. Eu, como falei aqui, tenho 13 anos de sistema Petrobras, uma carreira inteira dedicada a temas de governança, de controle, de compliance, e já fui presidente de conselho fiscal e membro de comitê de auditoria. E, candidato, a independência é, sim, muito importante, o rigor técnico é essencial para a atuação no conselho fiscal, porque o conselho fiscal é uma peça-chave no sistema de governança da Petros. E, como o senhor falou, é importante ter independência. E eu sou independente porque eu não tenho nenhum cargo político, todas as posições que ocupei e ocupo no sistema Petrobras são fruto de competência técnica e muita dedicação, porque, como muitos petroleiros, eu sou um profissional dedicado e que se sacrifica pela empresa e espera uma aposentadoria digna no futuro. E eu sou independente porque eu não tenho rabo preso, eu não tenho padrinho político, eu não participei de nenhuma gestão anterior da Petros, não tenho compromisso com gestões anteriores, nem com a gestão atual, eu não tenho atuação nem vinculação político-partidária, eu não tenho agenda oculta e não tenho nenhuma outra agenda externa que possa interferir na minha atuação como conselheiro fiscal. Candidato, agora o senhor vai ter 1 minuto para a sua réplica. Candidato, a independência a que eu me refiro é a independência, a gestão da Petrobras. A Petrobras já tem 2 conselheiros indicados e precisa de 2 conselheiros eleitos que tenham verdadeira independência, que, infelizmente, graças à sua positiva carreira, você não tem essa independência, principalmente na hora dos embates que são necessários a contrariar os interesses da patrocinadora. Na hora que você tiver que votar contra a patrocinadora na questão das contas da entidade. Isso é muito importante, essa independência. Infelizmente, com essa sua vasta carreira que a gente entende que é importante, mas não é suficiente. Eu cito, por exemplo,
que durante 55 anos da existência da Petros, os altos escalões com alta formação acadêmica gestaram a Petros durante 55 anos. Qual foi o resultado, candidato? Esse é o problema da falta de independência. Seu tempo acabou, candidato. O senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Tempo na tela. Esse discurso divisionista do candidato, ele só serve para desqualificar uma parte da categoria petroleira, como se o sindicato tivesse o monopólio de representar tudo e a todos, mesmo quando a gente está tratando aqui de uma questão previdenciária e não trabalhista. Eu acho que, assim, vale a pena lembrar, candidato, que a AFUP e os sindicatos têm acompanhado a Petrobras em diversos votos controversos no Conselho Deliberativo. Isso não é atuar com independência. Alguns conselheiros hoje eleitos pela controladora, inclusive, são representantes sindicais. Isso também não é independência. Candidato. Muito obrigada, candidatos. E chegamos ao fim do terceiro bloco do debate. Este é o quarto e último bloco do nosso debate entre os candidatos ao Conselho Fiscal. Para encerrar este encontro, os candidatos farão suas considerações finais, com 1 minuto para cada dupla. Seguindo o sorteio realizado antes do debate, o primeiro a fazer suas considerações finais será Diego Dutra, da dupla 61. Candidato, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate e agradecer a atenção do participante que prestou atenção até esse momento nesse debate que é tão importante. Eu estou aqui porque eu decidi não me omitir diante da minha inquietação com o futuro da Petros e estou me colocando à disposição para ser conselheiro fiscal, porque eu entendo a importância desse cargo tão nobre e porque a minha qualificação técnica me qualifica, me habilita para essa posição. Eu quero lembrar a todos, pedir a todos os participantes que estão assistindo que participem desse processo eleitoral e que lembrem os colegas também de votarem. Chapa 53 para o Conselho Deliberativo, chapa 61 para o Conselho Fiscal. União e sustentabilidade. Acompanhem a nossa campanha nas redes sociais, União e Sustentabilidade. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. E eu queria agradecer e lembrar mais uma vez que é importante a todos que votem, porque afinal é o seu voto que vai definir o nosso futuro. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Para encerrar o nosso debate, Paulo César, da dupla 62, é a sua vez. Você tem 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Agradecer a vocês, todos que estão aqui nos assistindo, agradecer a toda a equipe da Petros pela realização desse debate, o nosso adversário, e dizer que contamos com a participação de vocês na eleição da Petros. Vote com segurança, vote com clareza, vote na chapa 62 para não se arrepender depois. Lembre-se, a formação acadêmica é importante, mas a independência sem conflito de interesse é fundamental. Estamos nas redes, acompanhe a nossa campanha e tenha certo que somente o conselheiro, com apoio das entidades sindicais, associativas, federações, nossos sindicatos e associações, tem a força e a independência necessária para defender o seu interesse, e não aqueles que durante a vida toda se dedicaram a uma carreira acadêmica. E que não é pecado, mas lembre-se que Betânia, por exemplo, foi eleita Conselho Fiscal e defendeu os interesses da patrocinadora. Candidato, infelizmente. O tempo se encerrou. Chegamos ao fim do nosso debate com os candidatos ao Conselho Fiscal. Em nome da Petros, eu agradeço a participação de todos os candidatos e espero que a exposição das suas ideias e propostas ajudem nossos participantes ativos e assistidos a tomarem suas decisões. Lembramos mais uma vez que votar é muito importante, é um direito de cada participante e fundamental para o futuro da Petros. A votação será entre os dias 19 de maio e 2 de junho. E votar é muito fácil. Basta acessar o aplicativo Petros ou a área do participante no portal Petros e clicar no banner que direciona para a página de votação. Muito obrigada, um bom voto a todos.